Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um ano, Deus tem sido gracioso conosco sempre e podemos então contar as muitas maravilhas do Senhor. Nós terminamos no ano passado os minutos devocionais com o Salmo 78, os primeiros 8 versículos, que nos falam sobre contarmos à geração seguinte os testemunhos do Senhor, ou seja, anunciarmos os poderosos feitos de Deus. Deus que faz maravilhas e que nos ensina que devemos realmente estar sempre levando adiante, ensinando a geração seguinte, transmitindo para uma geração que é vindoura tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz. O ano passou, com certeza temos muito a contar. E o Salmo 78 nos conta exatamente um pouco da história de Israel. Nos conta o que Deus fez no meio do povo dele. E é esse o testemunho que é para ser contado a cada nova geração. A partir do versículo de número 9, ele vai nos contando um pouco da história de Israel. E essa história deve ser transmitida adiante. Ele diz: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Assim, Salmo vai continuar contando-nos o que Deus operou na história do povo. E ele conta um ciclo. O ciclo é: Deus abençoava o povo, muito semelhante até a Juízes. Mas o povo, mesmo assim, não dava ouvidos. Não via que Deus é um Deus de maravilhas. Deus voltava a abençoar o povo. E mesmo assim, eles tantas vezes se rebelavam contra Deus, o Deus que estava cuidando deles. E mesmo assim, Deus voltava a abençoar o povo, com as misericórdias, com o perdão e também com tudo aquilo que eles precisavam, mostrando assim que apesar de quem é o pecador, de quem é o homem, Deus continua sendo bom. Observe que a maldade do pecador não muda Deus. Deus continua sendo bom e será bom para sempre. Como Paulo diz a Timóteo: mesmo que o homem minta, mesmo que o homem não seja fiel a Deus, Deus continuará sendo fiel às suas promessas. Porque Deus não pode mentir, porque Deus não pode negar a si mesmo. De forma que o mundo, o homem, ele não pode mudar a Deus. E isso para nós deve ser de grande conforto, porque as obras do Senhor não dependem de quem somos. O amor de Deus não depende de quem somos,
mas tão somente de quem Ele é. O Deus fiel para sempre. As promessas dele não vão mudar por causa que o mundo é mau, porque Deus é fiel à sua palavra. De forma que o Salmo, ele nos chama a olharmos para o Senhor, crermos no Senhor e confiarmos no Senhor. Porque a história de Israel mostra que Deus, apesar de tudo que Israel fez, continuou firme, fiel e cumprindo a sua palavra. Tudo, portanto, que Deus quer de nós é crer em Deus e confiar na sua salvação. O salmista quer que nós transmitamos para os nossos filhos a mensagem de que o Senhor é sempre bom, de que o Senhor é fiel e gracioso para com as suas promessas. E tudo que o povo de Deus deve fazer é confiar no Senhor. Descansar no Deus que é tão bom que, apesar de todos os pecados da história de Israel, continuou abençoando durante a caminhada no deserto. Nós vamos ver inúmeras providências de Deus no deserto, em que Deus vai se mostrar presente para cumprir uma palavra. Porque Israel tinha uma promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, herdeiros de uma promessa, a promessa de que eles receberiam como herança a terra prometida. Ou seja, que os seus descendentes de fato habitariam em Canaã. Portanto, Deus não poderia deixar de cumprir a sua palavra. Ele cumpriria cabalmente as suas promessas. E então foi firme até o fim. Isso deve consolar você que ama a Deus, que crê em Deus, que deve consolar você nos dias difíceis da sua vida. Aqueles dias em que você não está fazendo exatamente o que deveria e vivendo exatamente como Deus quer que você viva. Deve consolar você profundamente para que você, naqueles momentos difíceis, tenha o conforto do amor imutável de Deus, das promessas que não vão mudar por causa de quem somos. Confiar em Deus é fundamental. Confie nas promessas do Senhor. Ele sim cumprirá. Ele cumpriu. Israel herdou Canaã. Israel herdou a terra do mesmo jeito. Apesar da caminhada da igreja de Jesus na terra ser uma caminhada difícil, marcada por muitos problemas, mas principalmente marcada também por muitos pecados, muitas dificuldades, Deus continua mantendo firme a sua promessa, a promessa de que Jesus voltará para herdarmos um novo céu, uma nova terra, que é a nossa Canaã. É a promessa de Deus em Jesus para todo aquele que crê. Aquela cidade edificada pelas mãos de Deus, como esperou Abraão. Deus não vai mudar a sua promessa, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, você pode descansar nele. Mas, ao mesmo tempo, deve lembrar que na história de Israel, aqueles que entraram na terra foram aqueles que confiaram no Senhor. Foram aqueles que, apesar das lutas, apesar do deserto, apesar das dificuldades, viram que realmente Deus poderia cumprir a sua palavra. Ou seja, que nada poderia impedir o agir de Deus. Então, você é exortado a perseverar. Deus é fiel e sempre será fiel. Nunca deixará de cumprir a sua palavra. Isso é conforto, isso é consolo para nós, pecadores. Todavia, você é exortado também a ser fiel, perseverando no Senhor. Você deve continuar olhando para Ele e jamais desistir. Aqueles que desistiram no deserto foram perecendo, foram ficando para trás. Mas aqueles que continuaram esperando no Senhor herdaram as promessas. Tanto que apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida e uma nova geração. Mas todos os que não creram, não confiaram, ficaram para trás. Portanto, mesmo com o consolo de Deus, não esqueça, você é exortado a perseverar. Mais um ano, persevere.
Eu sei que muitas lutas poderão vir ainda, afinal, também estamos caminhando no deserto e há muitos desafios nele. Todavia, somos lembrados constantemente da fidelidade de Deus e que as promessas do Senhor são muito, muito, muito superiores a tudo aquilo que poderíamos alcançar aqui. Então, caminhe 2022 olhando para o Senhor, de forma que, confiando nele, você persista, persevere até o fim. Não desista, vale a pena, porque Deus é fiel e cumprirá as suas maravilhosas promessas que fez para todo aquele que espera por ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado, Senhor. A história de Israel nos revela a tua fidelidade. Também nos exorta à perseverança, de forma, Senhor, que nós somos conduzidos a Cristo para andarmos nele e jamais desistirmos. Que o Senhor, ó Deus, firme nosso coração, para que a boa obra que começou em nós possa ser completada para o dia de Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Sim, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E o Senhor continua dirigindo-nos na Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus que nós oramos, gratos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.